sou a Eliane e tô aqui na internet dividindo a minha vida com transtornos mentais, né? Problemas mentais, né? Eu tenho o diagnóstico de TOC, TAG e oneumania. E hoje eu vou falar um pouquinho de como é ter esses transtornos mentais e ser suporte de uma pessoa que também tem transtorno, né? Eu sou mãe de uma criança que ela é diagnosticada com TDAH, hoje ela tem 8 anos, foi diagnosticada com 5 anos, né? Primeiro sintoma, digamos assim, característica que foi percebida foi a hiperatividade. Desde 1 aninho de idade ela era extremamente hiperativa, se destacava entre as outras crianças, era aquela criança que tinha uma demanda bem grande de atenção, de sempre um adulto em cima, e isso já começou bem jovem, tá? Então não foi uma coisa que ela se tornou, ela sempre foi assim. Ela teve um atraso considerável na fala, ela falou, tinha intenção comunicativa, mas um atraso na pronúncia correta das palavras, mesmo tendo um incentivo, né? Eu sou professora, o pai dela também, então ela foi incentivada, mesmo assim essa pronúncia não saiu, precisou ir para fono também. Ela tinha um sono agitado, sonambulismo, andava e corria pela casa à noite e rindo, né? Eu acho que eu só não ficava apavorada pro lado espiritual porque eu tava muito cansada. Então eu pegava, vamos filha, deita ali e botava de volta na cama, porque ela corria e ria durante a noite. Isso com bastante frequência, né? Ela não respondia a comandos, mas comandos. Não é que ela não entendia o que estava acontecendo, era comando, tipo, para, fica aqui comigo, espera. Parecia que ela não estava nos ouvindo, né? Mas era de um cérebro hiperagitado, né? Quando chegou aos 5 anos, isso se tornou muito evidente, né? Eu caminhava atrás de outras mães na saída da creche e percebia que as crianças não precisavam mais dar a mão para as mães, elas andavam do lado, e a minha não. A minha eu precisava segurar pela mão, senão ela saía correndo, né? E se ela corresse, eu não a pegaria, porque ainda corria muito rápido, né? Então, isso ficou muito gritante, a escola também sinalizou algumas coisas, foi muito importante, né? E foi então que eu procurei um neurologista. O neurologista passou conosco alguns minutos, leu o relatório da escola, conversou muito com ela, ela na frente do neurologista não parou um segundo sequer, né, demonstrando bem os sinais, e na primeira consulta ele fechou o diagnóstico para TDAH, nos encaminhou para psicóloga, fono, a princípio foi a psicóloga e a fono. Com o plano de saúde eu logo consegui a psicóloga e a fono, ela começou a fazer os atendimentos, né, e a psicóloga, depois de uns 2 atendimentos, me chamou e disse: mãe, ela precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, e porque eu acredito que isso seja caso de medicação, sim. Foi um baque, né? Medicação, né, para uma criança de 5 anos. Muito preocupada, fui atrás, consegui uma psiquiatra pediatra, porque eu não queria passar com um especialista em adulto, eu queria que alguém conhecesse crianças para me dizer se aquilo era da infância ou não. Conheci uma psiquiatra maravilhosa, passou com a gente 2 horas no consultório, conversou, explicou, quis conhecer bem a minha visão, a da escola, a minha filha em si, né? E ela concordou que realmente era TDAH, né? Concordou com o neurologista, porque as características também fecham bem direitinho. E entrou com a medicação, né? Uma das características que fez entrar com a medicação foi o fato da minha filha não ter medo, né? E a psiquiatra falou que quando uma criança não tem medo, nós temos que ter medo por ela, né? E isso, para minha saúde mental, foi um impacto gigantesco, né? Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade e escuto que a minha filha que não tem medo, eu tenho que ter medo por ela, né? Então, isso, com certeza, teve um impacto bem grande na minha saúde mental. E ela começou com a medicação, psicólogo e fono. E aos poucos foi evoluindo. Fácil não é, eu digo para vocês que cada dia é um dia. Tem outras questões do TDAH, às vezes de oposição, de desafio, de hiperagitação, que são difíceis de lidar, né? Então, são questões que me demandam muito, né? E foi onde acabou estourando os meus transtornos mentais, mas não estourando, porque eu já os carrego desde a infância. Foi quando eu comecei a não dar conta mais deles, né? Depois dessa consulta com o psiquiatra, depois de um tempo, os comportamentos que ela apresenta, o pai dela também apresenta, né? Então gerava aquela dúvida, né? Até onde era dela, até onde era dele. Depois de um tempo, acho que uns 2 anos, ele foi
começou a investigar e também foi fechado diagnóstico para TDAH, né? E também foi indicado uma indicação para ele por outras questões dele conseguir se organizar na vida dele mesmo, né? Quanto se trata de diagnóstico, mães, confiem em vocês, tá? Se vocês acham que aquilo ali merece ser investigado, um comportamento atípico, confiem em vocês, vocês conhecem seus filhos, sabem o que é melhor para eles nesse quesito de investigação e investiguem, tá? A mãe geralmente tem razão. Quando ela percebe que alguma coisa é atípica, ela tem razão. E procurem, porque é muito benéfico para a criança. Hoje eu vejo avanços de desenvolvimento na minha filha porque nós buscamos esse auxílio para ela desde os 5. Então, são 3 anos de acompanhamento que ela faz, né? E talvez o psicólogo ela faça por mais um tempo. Hoje ela faz psicopedagoga também, para algumas dificuldades de aprendizado que surgiram pelo caminho. Né? Então, o que eu digo para vocês, para ser rede de apoio de pessoas com TDAH tendo transtornos mentais também? Paciência, né? Bastante paciência. O TDAH, ele não tem um problema de inteligência, ele tem um problema na função executiva, na hora de executar as funções, né? Então, quando tu diz assim, filha, vai lá e guarda tal coisa no teu quarto e pega tal coisa, ela vai até o quarto dela, guarda o que era para guardar e não traz o que era para trazer, né? Então tem que ser um comando por vez. É na hora de executar as tarefas, é esquecer passos no processo, né? Então ela exige de quem está perto muita paciência. Não é falta de inteligência, ela é capaz de me dizer diálogos inteiros de coisas que ela ouviu, de guardar informações, de ter hiperabilidades nas áreas de interesse dela, de ter uma coordenação motora ampla e invejável para um adulto, né? Então não é um problema de inteligência, é na execução, né? Sabe os adultos com TDAH que hoje são diagnosticados, né? Sabe aquele adulto que sai e volta para buscar carteira? Daí volta para buscar a chave do carro que deixou quando veio buscar a carteira? Então, né? Isso não é um problema de inteligência, é um problema na função executiva. Só que isso causa um impacto emocional gigantesco na pessoa com TDAH, né? Eles têm uma propensão a uma baixa estima gigantesca, né? Até contraditória, baixa autoestima, mas eles têm baixa autoestima e eles acham que têm menos conhecimento que as outras pessoas, confiam menos no próprio conhecimento, né? Quando não, a inteligência está totalmente preservada, né? Então a gente tem que ser suporte emocional mesmo. Tem que fazer com que se trate, né? No caso da minha filha é mais fácil porque eu levo. Do meu marido tem que ser na conversa e dizendo os impactos que aquela função executiva tem na vida de outras pessoas, né? Porque às vezes as coisas que dão errado para a família, né? Quando a pessoa erra. Então, incentiva essa pessoa a buscar tratamento também. É ter muita paciência mesmo, né? Não adianta ir querer no perfeccionismo, né? Então é onde o meu toque bate forte. Eu não posso buscar perfeccionismo neles, eu tenho que compreender as limitações e aonde pode ser desenvolvido, né? E o que eu posso dizer, se cuidem também, né? Você ser suporte, e para ser suporte, você precisa estar bem, né? Porque quando eu cheguei no meu período que eu estava pior, eu deixei de ser suporte, né? Então eu não fui mais suporte deles. Hoje, agora estável, bem, fazendo meus acompanhamentos, volto a ser suporte deles. Então, a gente precisa ter paciência para viver com uma pessoa com TDAH. A gente precisa se cuidar e fazer com que eles se cuidem, né? Para diminuir, para eles mesmos possam gerenciar esse problema de função executiva. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Ter passado um pouquinho da minha vivência do que é ser suporte tendo transtornos mentais também, com outra pessoa que também tem transtornos, né? E é isso. Gostou? Curte, comenta, compartilha, divida suas experiências no comentário. E é isso.